Fala pessoal, tudo bem? Vamos embora para mais uma edição do De Olho Neles e desta vez a gente vai saber tudo de como chega o Ceará para enfrentar o Sport neste sábado às 4 horas da tarde no Castelão. Então, roda a vinheta que a gente tem muito a saber do adversário do Sport. Simbora, pessoal, para mais uma edição do De Olho Neles. E nesta semana a gente traz um convidado super especial, meu amigo Léo Fontinelli, que trabalhamos juntos lá no podcast 45 Minutos. O cara sabe tudo do Ceará, também tem o canal dele, o Fala Léo, com a cobertura focada no Ceará e também trabalha na banda. Então, Léo, primeiramente, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer estar com você. Fala, Lucas. Cara, prazer todo meu, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente estar se retornando a falar de trabalhar junto nesse meio de futebol. E é sempre um prazer aqui. Desejo muito sucesso ao canal, crescimento. E vamos falar de futebol, vamos falar de Ceará Esporte. Pois é, eu estava brincando com o Léo nos bastidores que desde a criação do canal, né, a gente está indo para a 9ª rodada, o canal foi criado na 3ª rodada. Então, esta é a 7ª edição do De Olho Neles. Todos os setoristas, né, que vieram aqui no canal acabaram ganhando os 3 pontos do jogo contra o Sport. Apenas meu amigo e narrador Breno Rebouças que Fortaleza empatou com o Sport. Mas o resto, Gabriel Amaral, Joel Silva, todo mundo aqui veio levar 3 pontos. Então vamos ver se a chave muda neste sábado aí. O Sport, enfim, consegue a primeira vitória no campeonato. Mas, Léo, queria te perguntar como é, primeiramente, que chega esse Ceará para o jogo de amanhã, né? A gente tá falando muito aqui, assim, vi alguns debates aqui na imprensa pernambucana, porque quando a gente olha, né, volta um pouquinho no começo da temporada e a gente olhava a montagem de elenco, o Ceará naturalmente focou no perfil de jogadores mais físicos, de jogadores com maior minutagem no ano passado na Série B e os famosos guerreirinhos da bola. O Sport foi por um perfil de tentar um time mais técnico, uma suposta imposição técnica, e que a gente não viu em momento algum da temporada. Resultado, o Ceará está na parte de cima da tabela e o Sport é o lanterna com 2 pontos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa montagem de elenco do Ceará e, claro, como é que chega o Ceará, que empatou, né, com o Santos na última rodada do Brasileirão. Pois é, Lucas, você falou bem no comentário aí. O Ceará tem a lógica do perfil da montagem do elenco do Ceará. Ele tem um perfil bem definido. Assim, quando você olha para o elenco do Ceará para essa temporada, você percebe esse perfil realmente de jogadores muito físicos. O Ceará é um time físico e foi uma montagem que propositalmente pensou nisso. É um time alto, é um time de estatura, é um time formado por jogadores que tiveram um recente desempenho na Série A e vieram em viés de baixa no último ano, ou em viés de alta na B. Então o Ceará trouxe Dieguinho ali do Goiás, buscou o William Machado. O Ceará fez essa montagem nesse perfil, trouxe um Fernando Sobral ali. Oi. Esses 2 nomes aí, o William Machado e o Dieguinho, eu comentava com alguns amigos assim, lá por dezembro e na reta final da Série B, que eu pensava assim, rapaz, isso aí, esses 2 são nomes obrigatórios para o Sport tentar, na A ou na B. Porque, assim, o William Machado fez uma belíssima Série B pelo Operário, zagueiro até moderno, sabe sair jogando também. E o Dieguinho joga na lateral, joga no meio campo, enfim, e caras que não custaram muito, né? Nem em termos de salário, nada de luvas de si. Exatamente, os 2 vieram sem custo, né, pro Ceará, tanto o Dieguinho como o William Machado, e era uma coisa que o Drubsky falava, né, eu tive a oportunidade de entrevistar o Drubsky na semana passada para a Band, e ele disse isso, assim, que eles já trabalhavam esses nomes logo no final da Série B. Eles já tinham nomes conversados tanto para permanência como para o caso de acesso. Então eles sabiam que eles não, como o Ceará não tinha dinheiro para investir nessas transferências, ele precisava chegar primeiro. Então ele chegou primeiro no Machado, quando o Ceará estava muito perto já de finalizar o acordo, o Atlético Mineiro ali apareceu, mas o jogador manteve a palavra, de repente se o Atlético chega um pouco mais cedo, teria ficado com o jogador.
O Dieguinho é a mesma forma. O Dieguinho é uma peça fundamental nesse elenco do Ceará. Chegou como lateral direito, mas ali logo no começo da temporada, com a lesão do Richarlison, ele foi deslocado para a posição de volante. Jogou de ponta esquerda, jogou praticamente todas as posições. Até pedir desculpa pela voz aqui, porque eu tô gripado aqui, tô numa gripe aqui danada aqui com essa chuva aqui. Mas espero que dê para todo mundo entender aí. Não, não, dá sim. E a chuva realmente aqui tá Rapaz, aqui forte tá demais aqui. complicado. Aqui tá complicado. Não tanto quanto aí, mas tá complicado aqui. E o Ah, Dieguinho é muito isso, ele tem esse perfil. O Dieguinho eu falo muito, esse time do Condé é um time que trabalha muito forte a transição. Ele precisa de uma transição rápida, porque o Ceará é o time que tem o menor posse de bola na Série A. Ele é um time que gira em torno ali de 34% a média de posse de bola do Ceará. Mas é um dos times que mais cria chances de gol. Então, assim, é um time que quando tem a bola no pé, ele não penteia muito a bola, como a gente diz no popular, né? O Ceará vai e busca o gol rapidamente, em poucos toques. E o Dieguinho, ele é diretamente responsável sobre isso, assim. Nas minhas análises, então, existe uma crítica ao Condé, e acho que é algo que até o perfil do Ceará vem mudando nos últimos jogos, de ser um time que, quando tem o placar que lhe favorece, ele permite muito que o adversário ganhe campo. Isso foi mudando, isso é postural, ficou bem claro, o Condé falou isso expressamente em alguns vídeos de bastidores, ficou claro que não é algo determinado pelo Condé, mas é algo que, pelo meu ponto de vista, passa muito pelo Dieguinho. O Dieguinho é justamente essa peça que domina o meio campo, é um cara que é muito fisicamente, muito presente no jogo, é um cara que ocupa muito espaço com a sua presença física, mas quando o Ceará recua é muito pela falta do Dieguinho. E é uma coisa de posicionamento mesmo dele. Ele baixa a linha, ele cola nos zagueiros. Eu não sei se é uma insegurança, mas isso faz diferença totalmente na forma como o Ceará é pressionado. Então o Ceará teve essa montagem de elenco. O Ceará investiu apenas. O Ceará investiu 6 milhões só na compra de direito de atletas. Nas transferências, 6, 6 milhões, mais barato que Matheus Matheus, Alexandre, né? tem Que um troquinho de 3 é, milhões aí para Matheus Alexandre. tem um troquinho que Matheus Alexandre não joga mais pelo esporte, né? Todo mundo Não aí joga mais pelo já tá esporte. ciente. Infelizmente. Podia ter dado uma chance para recuperar ele amanhã, pô. Vai que. Não, meu amigo, rapaz, Matheus Alexandre que foi de titular a dispensado em 48 horas. É uma cronologia muito importante que explica assim de forma didática porque o Sport tem apenas 2 pontos no campeonato. Quer um resumo? Pronto. Esse aí é o resumo perfeito. E assim, Léo, campanha do Ceará 12 pontos, né? Empatou com o Santos na última rodada e eu até acompanhei o jogo. Se capricha um pouquinho mais, tinha buscado os 3 pontos. Aquela bola final ali, acho que foi do. Pô, esqueci o nome do Do atacante. Lelê. Foi, exatamente, do Lele, que era do Fluminense, né? Ele Isso. tomou a decisão pior possível e era bola de gol ali, na reta final. O Ceará teve bola de gol ali com o Rômulo, teve bola de gol com o próprio Lelê. O Ceará é muito. E aquele jogo retrata muito o que é o Ceará. Assim. O Ceará, ele ou vai ganhar por pouco ou vai perder por pouco. Ele vai sempre competir no limite. E é muito uma característica desse perfil desse elenco, assim. É um elenco muito brigador. E no off dessa entrevista que eu fiz com o Drubs, que ele dizia isso. A nossa crença nesse elenco é porque no vestiário é uma cobrança entre eles que eles fisicamente combatam até o final. Ele diz que ele se preocupa muito com isso porque é um elenco que termina muito desgastado, assim. Que termina todo mundo exaurido, assim, no chão. Diz que eles se cobram muito em relação a isso. E foi uma montagem de elenco pensada nesse aspecto. A expressão que o departamento usa muito, jogador com fome. Como a gente só tinha, o clube só tinha 6 milhões e hoje a folha do Ceará gira em torno de 6 milhões e 800 mil por mês, existe uma margem aí para chegar até os 8 milhões aí agora nessa janela, né? O Ceará pretende trazer 3 a 4 nomes. Então o Ceará depende muito disso. E o Ceará mesmo assim sofre com muitas lesões, né? O Ceará não tem o Fernandinho lesionado, o Ceará perdeu o Richarlison, que foi para a cirurgia, que são peças importantes para o Ceará, né? O Ceará hoje carece com esse problema de volantes. Perdeu o Sim. Pedro Henrique durante muito tempo. O Pedro Henrique acabou de voltar, né? 2 jogos, voltou muito bem. Ainda conta com o Lourenço, que a gente vai chegar lá mais na frente, mas deve ser o substituto do Fernando Sobral. É a única baixa do Ceará, é o Lourenço, que vem muito abaixo, assim. Era um ponto de equilíbrio ano passado na Série B, Para mas mim, o vem muito melhor abaixo. jogador do Ceará na temporada passada foi ele. Foi muito Muito bem. regular, cara. A torcida gosta muito do Lourenço, mas tá com
com essa coisa engasgada, com assim, muito abaixo a temporada do Lourenço. Ele fisicamente sobressaía muito na Série B e na Série A não vem conseguindo ter o mesmo rendimento. Mas assim, a expectativa é que ele seja o substituto lógico do Sobral amanhã, principalmente por essa questão do Condé, né? O Condé ser um cara que na cabeça dele ele existe uma certa escala de prioridade, hierarquia, e ele não desiste de jogador tão fácil. Então, assim, visando preservar a confiança do Lourenço, eu acho que ele vai ser a opção amanhã. Pois é, e falando, tu falou do Fernandinho, o Fernandinho também que é mais um desse perfil, né? Foi destaque no Mirassol, acabou indo pro Ceará. Mas o Ceará também tá conseguindo se manter, né, nessa primeira metade do campeonato, essa primeira parte, muito graças a esse rapaz aqui da foto, Pedro Raul, que se encontrou, né? Assim, eu tinha certeza que ele iria dar certo no Ceará, porque Pedro Raul, ele pode não ser o 9 para jogar no Corinthians, pode ser o 9 para jogar em clubes assim, mas ele tinha mostrado no Goiás em 2023, 2022 na verdade, que tinha potencial para ser artilheiro, foi artilheiro da Série A 2022. Então, assim, é um diferencial você ter um 9, né? Sim. Quem tem pouco dinheiro, ter um 9, acertar no 9 é meio caminho andado. Exatamente, né? Série A a gente sabe, quem luta pela permanência precisa de um 9 e de um goleiro. Assim, é o básico para quem está lutando pela permanência. E o Pedro Raul foi assim, o 9 no Ceará é uma questão crônica, assim, há anos, né? O Ceará, desde Arthur Cabral, não acertava no 9. E eu, assim, eu não costumo fazer prognóstico sobre jogadores, mas era um cara que eu confiava muito, assim, desde que surgiu o nome. Acho que as pessoas comeram muito a conversa, compraram muito o discurso da torcida do Corinthians. E eu sempre falava isso. Eu falava isso, cara, vocês estão comparando um jogador com o nível de exigência de um Corinthians. O cara chega no Corinthians, ele tem que fazer. Se ele tivesse chegado no Corinthians fazendo o que ele fez no Ceará, provavelmente ainda estivesse lá. Assim, mas assim, a presença de um 9, e eu até postei isso logo depois da chegada dele, era um time que precisava de um 9 e um 9 que precisava de um time, assim. Ele foi abraçado, fazendo gol em final de campeonato. Assim, o Pedro Raul, ele é um cara que, pela movimentação, logo nos primeiros jogos dele, você via que era um cara que ia se encaixar nesse esquema do Condé. Assim, pela movimentação de corpo, o Ceará joga com 2 pontas abertos, quando a bola ia você via que a bola estava vindo da linha de fundo, você já percebe ele retardando o passo, ele adiantando o passo, ele quebrando a linha dos zagueiros, assim, é um cara que tem um poder de antecipação com um toque, ele vem de uma sequência de jogos sem gols, mas quando ele não faz gol, ele abre espaço, abre campo para o Pedro Henrique, então assim, é sempre uma gangorra, quando o Pedro Raul não joga bem, o Pedro Henrique joga bem, porque ele chama a marcação, ele tem esse poder de cansar o zagueiro, ele é esse cara que é o 9 mesmo, assim, e aqui no Ceará ele não encontra essa pressão de o cara tá 3, 4 jogos sem fazer gol, já começa a criticar. Não, ele é um cara querido, ele é um cara com importância tática, e é um cara que fez gol na final, né, do Cearense também, já deu gol final de campeonato, gol de classificação importante na Copa do Brasil, primeiro Sim. gol contra o Confiança, então assim, é um cara muito querido, que tá com a média de gols bem acima do normal, e que eu acho que rapidamente vai voltar a fazer os gols dele aí também. E só uma informação, né, Léo? O salário dele não é 100% do Ceará, não, né? O Corinthians paga uma parte, não é isso? O Ceará paga na faixa de 380 mil reais. O Corinthians paga o restante. Ele ganha na faixa de 720 mil reais. É o que assim, os clubes do perfil do Esporte Ceará pagam, assim, né, para um camisa 9. Acho que não paga muito mais que isso. Assim, eu acho até que, assim, para a camisa 9 de mercado, lembrando que a última vez que o Ceará disputou a Série A em 2022, teve proposta na mesa que o Ceará fez para o Gilberto de 500 mil, 600 mil, isso há 3 anos atrás. Então, você tem um centroavante como o Pedro Raul pagando 380 mil por aí, eu acho uma vantagem. Paciência, por exemplo, ganha mais que isso, né? A Paciência ganha mais que isso. E foi assim, o Paciência foi oferecido ao Ceará, né? Foi oferecido? Não tinha informação, não. Foi oferecido 1 mês e meio antes do Sport. Com valores maiores. Com valores na faixa de 400 mil reais. Aí o Ceará analisou, não fechou a contratação, porque o Ceará tem um cientista de dados no departamento de análise de desempenho do Ceará, que ele é português. Sim. Então ele conhecia o jogador, ele fez uma análise do jogador e
Paralelo a isso, o Ceará encomendou uma análise do jogador vinda de Portugal. Então foi um português e mais uma análise vinda de Portugal para fazer uma contraprova, e as duas análises casaram no mesmo argumento. O jogador não suporta uma Série A do Brasil. Tem a técnica, né, mas não consegue. Ele não suporta fisicamente, fisicamente, sequência de jogos, ele não tem um volume de gols que justifique o valor investido, então por isso foi rechaçado. Isso é informação mesmo, assim, foi informação de dentro do Ceará. Exatamente isso, a impressão que a gente aqui está acompanhando o Paciência tem essa impressão, assim. É um cara que tem lampejos técnicos, sabe dominar uma bola, sabe fazer um pivô, mas assim, ele não consegue ter sequência. Sim, tanto que o Sport tem Pablo para a vida e para a morte, pelo menos até a parada para o Mundial. E aí o Sport vai buscar contratações, naturalmente centroavante deverá ser uma prioridade, mas assim, realmente Paciência não conseguiu encaixar. Pois é, assim, e esses nomes, assim, o Ceará e o Sport têm uma faixa de mercado muito parecida, né? O próprio Carlos Alberto, que o Sport comprou por 15 milhões, foi um nome na pauta oferecido ao Ceará sem custos. Rapaz, é verdade isso mesmo. Isso aí surgiu, essa informação essa semana. É informação, assim, não vou revelar a fonte, não, mas é informação. Não. É informação. Não, realmente surgiu essa informação de que foi falado em off. Assim, o nome surgiu no Ceará. O Botafogo botou ele no mercado. Quem estava no mercado sabia que o jogador estava disponível, né? E não fazia sentido pagar por ele naquele momento. Outro jogador que o Sport e o Ceará disputaram no mercado foi o Lucas Lima, volante do Ceará, né? Que o Ceará adquiriu. O Ceará estava finalizando o acordo e o Sport fez uma proposta formal para o jogador. Então, assim, a gente disputa uma faixa muito semelhante de mercado com perfis de escolha diferentes na montagem. Os perfis de montagem foram distintos. E, naturalmente, vão seguir disputando para a próxima janela também, né? Não sei como o Ceará... E ainda mais se o Sport, assim, conseguir chegar, abre aspas, vivo no campeonato, né? Entrar no campeonato com pontuação de quem está disputando, conseguir pelo menos 5, 6 pontos aí nesses próximos 3 jogos até a parada para a Copa, para o Mundial, né, de clubes. Imagino que o Sport deva entrar para gastar ainda mais, né? O Sport gastou até agora 57 milhões. E uma coisa que Cássio Zirpoli, lá do 45, fala, e assim, eu concordo muito, é que você não vê esses 57 milhões, né? Não vê esse dinheiro em campo. Assim, 24 basicamente estão enterrados. Matheus Alexandre está fora do clube e Carlos Alberto vai ter que fazer a maior recuperação de um jogador que eu já vi no Sport. Spoiler, eu acho que ele não vai. Mas é isso. Até agora não é complicado. Então, Léo, o Ceará tem muito essa característica aí, né, que a gente falou, né, da combatividade, de um time muito físico, de Pedro Raul fazendo seus golzinhos. Mas, assim, queria saber também um pouco de negativo. Eu vi que o Ceará sofreu apenas 2 gols, né, em casa, em 8 rodadas. É um time que, o famoso, você falou, né, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Então, o que é que você acha que o Sport pode tentar explorar aí desse Ceará? Que está tomando pouco gol em casa, né? O Ceará toma pouco gol em casa e os gols que tomou, todos os gols que tomou foi pelo alto, né? Foram gols, 2 gols de cabeça. Um do São Paulo e um do Vasco, do Verratti. Esses dois gols que o Ceará tomou de cabeça, eu acho que foi algo que a gente vê menos o Ceará sofrendo perigo na bola aérea recentemente, e isso é muito devido ao Fernando Miguel no gol. Apesar dele estar no gol, o Bruno Ferreira, se não me engano, se lesionou no jogo contra o Vasco. Ou foi o Ilons? Foi contra o Vasco, exatamente. O Bruno Ferreira se lesionou exatamente no jogo contra o Vasco. O Fernando Miguel, ele tem essa saída de gol bem melhor que o Bruno Ferreira. O Bruno Ferreira no gol, o Ceará sofria muito perigo, assim, porque ele é muito claudicante quando ele vai sair do gol. Mas o Ceará hoje encontra com uma posição de vulnerabilidade, principalmente a lateral direita do Fabiano, que é um jogador defensivamente muito bom, fisicamente muito forte, mas por ser fisicamente forte e usar sua força física, sua explosão para a defesa, ele vem sofrendo justamente por um fator. Ele, quando chegou aqui,
ele estava em final de temporada europeia, estava no meio, mais ou menos no meio da temporada europeia. Ele chegou aqui de emergência depois da lesão do Rafael Ramos, e chegou, vestiu a camisa e impressionou muito. Só que a Europa está em final de temporada, então ele fisicamente está reagindo como alguém em final de temporada. Então, assim, o Rafael Ramos vem entrando, e quando o Rafael Ramos vem entrando, o Ceará tem mais volume, tem mais força física, mais explosão. Então, assim, o Fabiano vem sendo essa peça vulnerável nos últimos jogos. E tem essa questão do Ceará, quando tem o resultado a seu favor, o Ceará cede muito campo. Como eu falei, isso vem melhorando, isso vem reduzindo um pouco, mas ainda assim ele cede um pouco de espaço. Então o Ceará é uma tendência do Ceará começar o jogo marcando muito alto, marcando forte. Então se o Sport conseguir explorar esse espaço, porque às vezes o Ceará com esse adiantamento da marcação, ele cola muito as linhas, e a linha defensiva do Ceará acaba avançando muito, é uma coisa que eu não gosto, e eu acho que o Condé demora muito para reagir. Contra o Santos aconteceu no intervalo, depois num curto espaço de tempo, depois foi corrigido. E fica muito prático para explorar a bola em profundidade ali. Entendeu? O Sport, o Barleta, acho que é a peça mais fundamental ali que pode explorar esse espaço, e o Lucas Lima que tem essa valência, qualidade de conseguir verticalizar esses passes aí, então pode ser por aí o caminho para o Sport. O Sport que pode ter 3 zagueiros amanhã, né? Contra o Ceará. Antônio Oliveira testou essa possibilidade, tem até um vídeo no canal falando sobre isso aí, vocês podem acompanhar mais. E aí seria um trio de zaga com João Silva, Chico e Antônio Carlos de volta ao time titular. Antônio Carlos que não conseguiu fazer boas partidas esse ano, contratado aí por empréstimo junto ao Fluminense, mas esse ano realmente não conseguiu. E aí, Léo, vamos entrar agora na provável escalação do Ceará. Você me mandou aqui, né? O Fernando Miguel, o Fabiano, o Marlon, o William Machado, o Matheus Bahia, Lourenço, Dieguinho e o Lucas Mugni, que a torcida do Sport conhece bem, o Galeano, Pedro Henrique e o Pedro Raul, né? Deve ser por aí, não é isso? Exatamente, é por aí. A gente imagina justamente, como eu falava, por essa questão desse fator, essa característica muito conservadora do Léo Condé, que ele vá com o Lourenço. Tem a possibilidade dele... Muitos torcedores, muitos torcedores pediram justamente isso, recuar o Mugni para segundo volante e entrar com o Romulo. Mas eu acho muito perigoso, porque exatamente uma semana atrás o Mugni deu uma entrevista e perguntado sobre o excelente rendimento que ele tem durante o ano todo, né? O Mugni tem uma regularidade, na verdade, desde o ano passado, com a chegada do Eu acho Condé, que o sobrenome dele é regularidade, assim, impressionante. Ele é muito regular, muito, muito regular. Eu tava até conversando, rapaz, se o Sport tivesse uns 3 Mugni nesse elenco, assim, em setores diferentes, a situação era melhor. Porque ele não é o 10, não, mas ele não é abaixo de 6, 7, ele entrega muito, assim, corre e aí se movimenta. Eu vi até um comentarista da TNT, né, o Wallace Borges, falando disso aí, que Mugni ficou muito subestimado pela passagem dele no Flamengo, mas assim, a passagem dele no Sport é boa, curta, mas é boa. A passagem dele no Bahia é boa também, e no Ceará também. Então, assim, um cara que entrega. E eu acho assim, no Ceará, eu vejo a melhor passagem da carreira dele inteira. Assim. Sim. A regularidade é impressionante. E ele atribui isso na pergunta que fazem. O que aconteceu quando saiu o Wagner Mancini, chegou o Condé, ele deu essa entrevista coletiva na semana passada. Ele fala justamente isso, que ele não se sente à vontade, ele se sente melhor jogando mais à frente do que de segundo volante, né? E ele jogou, às vezes, de segundo volante no Bahia, jogou no Sport nessa posição. No Ceará insistiam demais que ele fizesse isso. E ele diz que não gosta, que ele se desgasta muito e ele tem menos espaço de campo para trabalhar. Então, se entrasse com o Rômulo, que vem entrando bem nas últimas partidas, e é a situação oposta, né? O Rômulo, ele vinha jogando, a oportunidade que estava tendo dele jogar era como ponta, e ele estava indo muito mal. Nas 2 últimas partidas, ele entrou na posição dele, no canto do Mugni, e foi muito bem. E geralmente a substituição lógica do Mugni sempre era o Matheus Araújo. Só que o Condé já disse, ó, o Matheus Araújo no meu time ele é 8. Ele é 8. Então, assim, a segunda possibilidade de o Ceará aproveitar o momento do esporte e ser mais agressivo, mais ofensivo, mais físico, era colocar o Matheus Araújo na vaga do Lourenço. Mas aí, repito, assim, não acredito que o Condé faça isso. Eu gostaria que fizesse, porque eu acho que é um jogo
pela situação de tabela do Sport, onde o Ceará não pode dar bobeira. O Sport tem condições, tem elementos, tem peças para fazer um gol ali. Tem o Barleta, tem o Lucas Lima, tem peças de criatividade, tem ali o Hereda, deve estar voltando amanhã. Então, assim, eu acho que o Ceará não pode dar bobeira. Eu acho que o Ceará era para ir mesmo para sufocar, aproveitar o momento do Sport e tentar fazer o gol. Mas eu acho que ele deve ir na conservadora mesmo e ir lá no Lourenço. É isso. Esse jogo ele tem uma característica que eu acho muito, muito importante. E aí até um ponto que se o Sport conseguir dosar isso, pode se beneficiar, né? Porque assim, sejamos justos. O Ceará olha para o Sport tomando 4 da forma como tomou do Cruzeiro e pensa, pô, quero meus 3 pontos também. Com um jogo onde vai ter, a última parcial que eu vi tinha mais de 30 mil, né, para o jogo de amanhã. Então, assim, o Ceará naturalmente não vai querer negociar empate. Não, o Ceará vai desde o início para tentar matar o Sport. O Sport precisa saber jogar com inteligência nessa questão. O Ceará tá vindo, se defender e, claro, agredir, né? Porque ficar só se defendendo também não vai conseguir. Uma hora vai entrar. Exatamente, assim, o Ceará, e a gente vai ser uma luta entre o que é historicamente o Ceará e o que é historicamente o Condé. O Ceará é um time que historicamente entrega esse tipo de ponto. O ressuscita defunto. O Sport tem muito essa fama também aí, né? Vamos ver. O Sport está tentando ver se alguém consegue fazer por ele o que já fez com outros tantos. Né? Com o próprio Ceará em 2018, se a gente for lembrar. Exatamente. Começou com bem, aquele gol do Arthur Cabral no PV. No PV, jogo, primeira rodada pós-Copa, né? Pós-Copa do Mundo. O Sport não contratou, acho que contratou um dos 2 jogadores. O Ceará contratou o jogador até na Série D, né? Foi ver o Juninho Quixadá, ver o Carlos. Isso, contratou gente que só, aí a torcida do Sport esperando 3 pontos fáceis contra o Ceará. Acabou que o Ceará conseguiu ganhar do Sport e acabou permanecendo, né, no Brasileirão. O Sport acaba rebaixado na última rodada. Dependia de um golzinho do Ceará ali contra o Vasco, podia ter saído, né, mas acabou não saindo. O Ceará, o Ceará teve a sorte naquele campeonato de achar um centroavante de Europa, né? Que foi o Arthur Cabral na sua base. Infelizmente, o Sport achou um volante de Europa na sua base. Se fosse o centroavante, talvez essa fosse mais interessante. E um goleiro também. Assim, Kaique França não é culpado, eu acho. Tem uma aula da torcida do Sport que fala de Kaique França não é gol de Série A. Assim, eu acho que é disparadamente o menor dos problemas. Assim, tem 500 problemas na frente. Kaique não é problema. Mas Everson foi goleiro de seleção de campeonato. Então, assim, há uma diferença. Né? Então, embora, assim, na minha opinião, aquele Ceará de 2018 é um exemplo para o Sport se apegar aí e tentar transformar. Não é toda hora que aparece. Aquele Ceará é muito mais bizarro ainda, porque acho que foram... Aquilo ali foi 13ª rodada, né? O Ceará tem 5 pontos. 13ª, o Ceará tinha 5 pontos na 13ª rodada, nem uma vitória. Pois é, se o Sport chegar na 13ª rodada com 5 pontos, eu cravo que tá morto. Então, vamos ver se consegue uma reação antes, né? E eu acho que o Sport tem que se basear naquele Ceará, ao meu ver, não só na pontuação, eu acho que até no perfil da janela. O Ceará foi muito em Série D, Série C, jogador encostado. Eu acho que o all-in que o Sport deu já foi no começo da temporada. Eu acho que não existe espaço para um segundo all-in nesse momento, não, a não ser que seja, óbvio, uma grande oportunidade de mercado. Por exemplo, se fosse o Sport, eu procuraria um jogador que quer muito voltar para o Brasil, que está se oferecendo para o Ceará. E eu acho que o departamento de futebol do Ceará não quer, que é o Vina. Vina, né? Eu já matei logo quando você falou. O Vina, se eu fosse o Sport, eu tava tocando o telefone do Vina lá na Arábia. O contrato acaba agora no meio do ano, vem livre, sem custo, o salário é alto, mas na faixa, nada absurdo para uma Série A, deve ser na faixa de 350 mil por ali. E impressionou, né? Ele quer, ele tá muito, ele tá se oferecendo demais, mas eu acho que ele pode pintar no Ceará. Mas eu acho que não é o perfil que a Departamento de Futebol do Ceará busca. O Departamento de Futebol do Ceará traça um perfil e nada que fuja daquilo ele quer. Por exemplo, o Eric está no Vitória, se ofereceu para o Ceará. A torcida do Ceará queria demais. Era uma posição extremamente carente, a ponta direita, nesse momento. O Ceará não acertou na ponta direita. O Eric não trouxe porque não fez parte do perfil traçado pelo Departamento de Futebol.
Então, por isso que eu acho que eles não vão abrir assim, exceção para o Vino. Dando certo, assim, obviamente que se não der certo, vai sofrer muitas críticas, porque a gente fala assim, tem convicção, mas futebol é bola na rede. Aí não tem para onde. Mas, pelo que tu falou, assim, o Ceará vem seguindo uma linha de departamento de futebol, assim, que não é de agora, né? Já vem de alguns meses aí e tá colhendo frutos, né? E não é uma linha, e assim, hoje é o CEO de futebol o cargo, né? O CFO, na verdade, de futebol, que é o Haroldo Martins. Ele é um cara extremamente rígido, rigoroso, e ele não negocia com meta. O presidente disse, a gente sabe que no futebol é assim, você só pode gastar 6 milhões com contratação. Aí, quando a gente estava conversando, mas 6 milhões, faz uma vendinha ali, sobe 7, vai 8 ali, tem a oportunidade. Ele, não, 6 milhões é 6 milhões. Se tiver uma venda a mais, tanto que o Ceará superou a meta de venda pro orçamento, aí ele falou assim, superar a meta de venda do orçamento, o orçamento é um só. Não tem porquê, sobrou dinheiro aqui, vai pro futebol. Por quê? Não, a meta do futebol é 6, ela vale por um ano. Ela vale por um ano. Entendeu? Ele é muito rigoroso nisso. Tanto que eles falaram, eu falei até com o Drubsky nessa entrevista, e ele disse, a janela do meio do ano, ela vai ser qualitativa, não quantitativa. Então, assim, devem vir 3 nomes, e essa folga na folha ali de 1 milhão, 1 milhão e 200 vai ser usado para 3 ou 4 nomes com salário na faixa de 250 a 300 mil ou 3 de 900. O CEO do clube hoje, administrativo, diz que não interfere nisso. Vocês têm 1 milhão e 200 para gastar. Se quiser trazer 1 milhão, um jogador de 1 milhão e 200, a parte técnica não interfiro. E eu acho que o esporte via muito por esse perfil agora na janela. O Ceará achou um Calisson, achou um Juninho Quixadá jogando no Ferroviário na Série D e deu muito resultado. Eu tô curioso para ver qual será o perfil de janela do esporte, que a gente já trouxe aqui no canal também, tá em busca, né, do chefe para liderar o departamento de futebol. Expectativa é de que anuncie nos próximos dias. Trouxe o Thiago Gasparino para ser o executivo de futebol na vaga do André Figueiredo e busca aí um novo chefe para o departamento. Procurou alguns nomes, tinha alguns nomes na lista. O 01 aparentemente era o Paulo André, mas não rolou. E vamos ver, né? Vamos ver quem vem. Léo, diga o perfil assim, desculpa, só interromper, Lucas. O departamento de futebol do Ceará hoje, e eu acho que eu gosto muito da montagem, da forma como foi estabelecida, porque ele é muito estratificado. Eu não gosto, para clubes do perfil de esporte, Ceará, Fortaleza, Vitória, da gente ir lá do mercado e trazer um nomezão desse, assim, tipo um Alexandre Matos, um Rodrigo Caetano, um cara com a grife como o Paulo André, porque eu acho que é um cara que não conhece tão bem nossa realidade, e eu acho que o trabalho, ele acaba não fazendo um trabalho completo. A montagem desse departamento de futebol do Ceará, ele foi meio... Na época que o Haroldo Martins, que era estatutário, né? Hoje ele virou CFO, ele é o ex-conselheiro do clube, ele é um advogado, contador, e ele é um cara de gestão. Ele só não sou um cara de futebol, sou um cara de gestão. Então ele montou o departamento. Ele queria um executivo, entrevistou diversos executivos, inclusive dentre os executivos do Ceará, o Ceará ficou muito próximo do Alexandre Matos, que hoje está com a caneta lá no Cruzeiro e assim, a perdeu chance... moral ultimamente lá, depois e vai chegar... contratações que fez. Exatamente. Então o Ceará buscou nomes como Alexandre Matos, como Rodrigo Caetano, que fatalmente eu não via dando certo. Então acertou depois com o Lucas Drubsky, pela realidade, né? O Drubsky tirou do Guarani, né? Tava no Guarani. Tirou do Guarani. Drubsky, que trabalhou no esporte, teve uma saída um pouco desgastada, né? Porque vai para o Bahia no meio do campeonato, com o esporte brigando com o Bahia para não cair também. Então, aqui, a direção na época não gostou da saída dele. Mas ele tá lá no Ceará. E o pai dele veio para cá ano passado também. Foi até motivo lá de um bate-papo em off lá, essa saída dele. Eu perguntei, como eu tenho muito essa ligação de acompanhar esporte Bahia, eu perguntei para ele, assim, cara, eu lembro da tua saída do esporte pro Bahia, foi até as vésperas de um jogo do Esporte Bahia. Esporte Bahia, exatamente. E aí ele falou, cara, eu comecei a minha carreira praticamente no futebol profissional no esporte. Eu era um diretor ali de categoria de base, eu era tipo como é aqueles caras que é... Esqueci o nome que chama, que o cara faz registro de jogador, era um gerente, mais ou menos. E ele falou que, cara, eu passei 3 anos lá no esporte.
E eu acumulava muitas funções, ele disse, eu acumulava muitas funções, sou advogado, eu redigia contrato. Então, assim, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. E ficou aquela esporte coisa... com poderio financeiro muito menor do que tem hoje. Tá? A Ele gestão disse, do Milton Bivar devendo a todo mundo. Não... Mas ficou na Série A, né? Naquele E ano. ele disse que ficou a questão de... Aí ele ainda falou isso, ó, o clube ficou na Série A, e a gente... Ele falou assim, ó, e a gente teve uma questão de valorização, eu passei 3 anos sem valorização salarial, mesmo ocupando vários cargos, acumulando vários cargos, e era me prometido, me prometido, me prometido. Então eu saí para o Bahia, ele falou assim, eu saí para o Bahia não por dinheiro, eu saí porque eu achei que eu estava estagnado no esporte. Eu acumulava muitas funções, me prometiam uma valorização há 2 anos, eu não recebia e tal. Então, assim, eu sairia de toda forma para um projeto que eu acreditasse. Mas, infelizmente, foi naquela. Ele até bateu um papo sobre isso. Mas aqui ele fala muito. Ele fala assim, cara, foi a estrutura de departamento de futebol melhor que eu trabalhei. E, assim, depois de estar dando certo, é muito fácil falar. Mas eu fiz a primeira entrevista do Lucas Drubs quando ele chegou aqui, para o canal do Bora por Racha. E ele falou uma coisa que ficou muito marcada em mim, porque eu era muito crítico da chegada do Lucas Drubs, que eu disse para ele na entrevista. E ele disse, eu perguntei assim, ó, qual é a diferença dos outros trabalhos que você fez que não foram bons, o que me leva a acreditar que você vai fazer um bom trabalho no Ceará? Aí ele disse, olha, eu nunca ocupei esse cargo especificamente fazendo a função de executivo. Eu tinha que contratar jogador, eu tinha que estar lá junto do técnico, eu tinha que fazer análise de desempenho, eu tinha que fazer tudo. E pela primeira vez no Ceará existe um setor totalmente, o departamento de futebol do Ceará são 4 pessoas. É o CFO, que é o Haroldo, que é o geral, o Sanches, que é o coordenador, que é o cara que fica mais ali acompanhando o treino, faz esse intercâmbio, o executivo, que é o Drubs, que é um cara de negociação, é um cara de escritório, mas é um cara que está lá dentro, e o Ricardinho, que é o assessor da presidência. Ele é esse link entre vestiário, presidência e departamento. Então o Drubs que fala isso. Eu nunca tinha conseguido na minha carreira até hoje ser só executivo. Eu sempre fazia várias coisas. Então, assim, você acaba não rendendo em nada. E ele fala isso, cara, eu tô muito feliz no que eu tô fazendo. Porque eu tô realmente fazendo focado no que o meu cargo deveria fazer em todos os outros cantos. Pegou uma função para si, né? E tá com ela aí, né? Léo, vamos à hora final, meu amigo. A hora do palpite. Mande o seu aí. E lembrando, né? Todo mundo aqui, tirando o meu amigo Breno Rebouças, levou 3 pontos. Né? Vamos ver se você vai ser o primeiro a deixar os 3 pontos para casa aqui. Cara, o Ceará tá tomando poucos gols, mas também não é um time de fazer muitos gols. Mas eu acho que 2-0 pro Ceará amanhã. Eu vou tentar ver se o Sport consegue estancar a sangria aí. Quem sabe iniciar uma reação. 1-1. Pode trazer o papel aqui que. Tá assinado. Efeito imediato não vai ter nenhum, né? Mas quem sabe a longo prazo aí não dá, né? Eu acho que o Sport precisa parar de tomar gol assim urgentemente. Isso aí é até um tema para o próximo vídeo, mas não tem como ir para canto nenhum tomando 2 ou mais gols por jogo. Isso aí não. Para sustentar com uma defesa dessa, tem que ter um ataque bom, né? E não é o caso. Então, Léo, brigadão, meu velho, pela participação. Divulgue aí seu canal, suas redes, onde quem quiser lhe acompanhar. A gente, torcedor de esporte, já lhe conhece do podcast 45, né? Mas você está em outros lugares aí também. Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer falar de futebol. A gente se reencontrar de novo aqui falando de bola. Esse arroba que tá aqui embaixo, arroba Léo Fontinelli, L-E-L Fontinelli, no Twitter, no Instagram, o X, né? Em todo canto você acha aí nesse Léo Fontinelli aí. Então tá lá, segue lá, a gente sempre fala, sempre tô também fazendo às vezes umas postagens sobre o esporte, porque eu acompanho muito de perto. Acho que tirando o Ceará e Fortaleza, acho que é o clube que eu acompanho mais de perto, né? Verdade. Tem essa rivalidade entre as torcidas. Não, mas é importante. E Léo, justiça seja feita, viu? Ele alertava de Pepa há muito tempo. Ele falava que o Sport tinha dado muita. Tinha dado um elenco que Pepa não tinha mostrado condições para comandar, né? E a conta chegou da pior forma possível para o Sport. Então, Exatamente, podem assim. acompanhar Léo lá. Eu falo muito sobre esporte e tem essa rivalidadezinha assim. Eu falo, cara, eu gosto muito de falar sobre esporte porque é um clube, tirando Ceará e Fortaleza, que eu mais acompanho. Porque assim, eu tenho familiares rubro-negros, amigos rubro-negros, e assim, através do podcast 45 Minutos, a gente fez uma conexão que é muito difícil, assim, quando a gente vê a rivalidade, é lógico, Ceará Esporte em campo, eu quero que o Ceará ganhe,
mas é impossível quando eu vejo o esporte eu não ver todos os meus amigos queridos, a galera do Clube 45, Sim. Presidente, Mari, aquela galera toda que quando a gente vai para Recife recebe a gente super bem, e quando for no Só a segundo nata turno lá do Clube 45, só, presida, só a Mari. diretoria. E É, no segundo turno eu tô por aí, por Recife, para assistir esse Esporte Ceará. olha, então já vamos marcar alguma coisa. Então, Bora sim. é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, acompanhem e vamos ver, né? Qual será a história deste Ceará Esporte amanhã às 4 horas da tarde na Arena Castelão. Pós-jogo aqui estaremos com o vídeo poucos minutos após o apito final lá no Ceará. Então é isso, Léo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, valeu.